E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geometria Analítica. Na nossa primeira aula, nós fundamentamos alguns conceitos que serão a base do nosso conhecimento para que possamos estudar Geometria Analítica, certo? O que vai acontecer? Na aula de hoje, já com os conceitos formulados sobre ponto, reta e plano cartesiano, nós vamos estudar as coordenadas dos pontos de forma que nós consigamos descobrir quanto mede a distância de uma determinada coordenada a outra, num plano cartesiano. Então, basicamente, essa é a introdução da aula que vai nos guiar nesse estudo de geometria analítica. Então, vem comigo e vamos dar início à nossa aula. Bom, primeiramente, sobre geometria analítica, eu coloquei alguns conceitos que nós precisamos ter, como eu já disse, ponto, reta, e agora nós vamos formular o conceito e noção de distância entre dois pontos. Mas, primeiramente, gostaria de falar para vocês sobre o aplicativo, um software educacional chamado GeoGebra. O GeoGebra, ele é um software que nos auxilia bastante no estudo de geometria em geral, não só em geometria, mas ele é amplamente utilizado na matemática em diversas áreas, como até mesmo em construções civis, em aulas didáticas, como já mencionei, e diversas outras situações em que precisa ser exposto a parte mais geométrica da situação que está sendo estudada. Ele auxilia também em cálculos, em geração de gráficos. Ele é excelente para ser estudado a geometria analítica. Eu gostaria de falar deles e citar aqui algumas coisas bem legais. O GeoGebra ele foi inventado em 2001 e ele vem crescendo desde lá. Ele é uma plataforma grátis, ele está disponível para PC, para Android, para celular, né, smartphone, tablet. Ele é totalmente gratuito. Então, eu irei falar um pouquinho sobre ele, de certa forma que ele vai nos auxiliar no nosso estudo de geometria analítica, ok? Olha só, o GeoGebra, para que ele serve? Bom, no nossos estudos nós teremos uma visão bem básica sobre o GeoGebra, mas ele entendo como sendo uma ferramenta excepcional e de grande abrangência. O GeoGebra ele pode ser utilizado para formular figuras geométricas, como triângulo, quadrados, circunferências. Ele faz essas construções geométricas de triângulos, quadrados, mas não somente isso, ele também é capaz de calcular área, perímetro. Se nós estivéssemos trabalhando no sistema tridimensional, que não é o caso, ele também seria capaz de calcular volumes. E daí vem, olha, nós vamos trabalhar um GeoGebra no sistema bidimensional. O que é isso? Nós estudamos na aula passada o eixo Y, que nós chamamos de ordenadas, e o eixo X, que nós chamamos de abscissas. Lembrando, o eixo X é o que está na horizontal e ordenada o que está na vertical. E vejam, nós não podemos nos prender somente a isso. Como eu disse, o GeoGebra tem uma ampla abrangência. Ele também serve para a construção de figuras mais sofisticadas, como nós podemos ver aqui a imagem de um bate, né, um morcego. E a partir disso nós conseguimos ver algumas peculiaridades. Olha, veja aqui há uma semicircunferência, né? Digamos que uma parte de uma circunferência aqui também, outro segmento de circunferência aqui, algumas retas. Olha, do ponto E até F é uma reta, do ponto G, H até G', nós também temos outros segmentos de retas. Então vejam, o GeoGebra é capaz de fazer figuras bastante legais. E nós vamos utilizar ele para dar suporte aos nossos estudos de geometria analítica para calcularmos distância entre dois pontos. Vejamos aqui, ó. Como eu disse, ele é um software grátis e nós podemos encontrar ele até mesmo no nosso navegador de internet. Basta que nós coloquemos GeoGebra Online e o primeiro site que apareceu, o GeoGebra Clássico, é o que nós iremos utilizar, que é o GeoGebra bidimensional, em que eu tenho uma coordenada x, que é aqui na horizontal, e uma coordenada y, que é a nossa ordenada na vertical. E veja, essa daqui é a interface do nosso GeoGebra. Aqui no canto superior esquerdo nós temos algumas funções. Função ponto, que eu posso pegar aqui, ó, diversos tipos de ferramentas, igualmente aqui nas retas. Aqui algumas outras funções que ele também nos auxilia, reta perpendicular, no caso posição relativa entre retas, certo?
Aqui ele nos permite fazer polígonos, aqui circunferências, aqui elipses e as que nós chamamos de cônicas, né? Hipérbole, parábola. Trabalha com ângulos. Aqui também algumas outras ferramentas. Aqui algumas que dão suporte para fazer figuras também. E aqui para nós movermos. Vejam só. Nós vamos trabalhar a distância entre dois pontos. E para, primeiramente, ter esse primeiro contato com esse conteúdo, distância entre dois pontos, eu vou mostrar para vocês uma das funcionalidades do nosso aplicativo. Vejam. Vamos tentar formular essa ideia de distância entre dois pontos. O que é isso que eu venho falando desde o início da aula? Olha só. Aqui também no GeoGebra nós podemos melhorar a visibilidade do nosso layout, digamos assim, tirando algumas malhas, certo? E ela fica desta maneira. Só que para nos orientarmos, eu vou utilizar, e para melhor nos orientarmos, eu vou utilizar essa malha aqui, ó. Ela é definida por números, que são nossas escalas, vejam. Conforme eu mexo o scroll do mouse, ela aumenta ou diminui a escala. E nós podemos mover ela. Então, olha, nós temos um plano cartesiano móvel. E para dar início ao nosso conteúdo, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é o segmento de reta. Que ele está me dizendo aqui, ó, como sendo dois pontos. O que é esses dois pontos? Para mim ter um segmento de reta, eu preciso de ter um ponto no início e delimitar ele até um determinado ponto na outra extremidade. Então eu tenho duas extremidades formadas por pontos. Aqui ele me deu ponto A e ponto B. E ele chamou essa minha reta de reta F. Vejam, pontos são denotados por letra maiúscula e reta por letras minúsculas. Vejamos, o que é essa ideia de distância entre dois pontos? Quando eu tenho determinados pontos, e nesse caso no plano cartesiano, nós podemos distinguir ou podemos definir a distância entre esses dois pontos como as unidades que eu tenho entre o ponto A e o ponto B. O que é isso? Como nós temos uma escala enumerada, nós podemos ver quantas unidades eu tenho entre A e B. Visualmente fica bem simples, certo? Olha só. Eu tenho aqui a minha escala, eu posso usar a canetinha, ó, vejam, vou utilizar a canetinha aqui. Eu tenho a escala que começa no meu A igual a 2, e eu vou contando, ó, de A igual a 2 até 3, ó, eu tenho 1. De 3 a 4 eu tenho 2, 4 a 5 eu tenho 3 unidades, de 5 até 6 eu tenho 4, e de 6 até 7 de novo, né, 5. Então veja, de A até B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Tudo bem? Então vejam, o que é essa distância entre pontos? Exatamente essa escala aqui, ó. Como eu tenho uma escala definida e meu ponto começa no 2, então eu começo a contar a partir do 2, ó. De 2 até 3 eu tenho uma unidade, 2, 3, 4. E até o B eu tenho 5 unidades. Então a minha distância do ponto A até o ponto B são 5 unidades. Se nossa escala estivesse em metros, nós poderíamos dizer que de A até B eu tinha 5 metros ao total. E vejam, visualmente é bem simples distinguir essas distâncias entre dois pontos. Porém, o que aconteceria caso eu tivesse pontos que não estivessem bem definidos? Se eu, por exemplo, pegasse um segmento que estivesse desta forma. Bom, vocês podem ver que daqui até aqui, ou seja, do ponto C até o ponto D, eu já não posso contar escalas, porque a escala, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, não iria mais se aplicar, porque a minha distância entre de C até D levaria em consideração que eu estaria numa diagonal, ou seja, esse comprimento tende a ser maior do que se eu estivesse em linha reta na horizontal. Compreendido? A partir desses problemas, surgiu-se a ideia, né, na antiguidade, de descobrir como eu posso calcular a distância de determinado ponto até outro, levando em consideração que eu tenho, né, um plano cartesiano, nesse caso aqui, ou uma retas enumeradas. Olha, eu tenho uma reta que é o eixo das ordenadas e tenho uma reta que é o eixo das abscissas, eixo X, vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o nosso eixo X, e aqui em cima o nosso eixo Y. Então, a partir dessa problemática, eu até coloquei aqui, ó,
como nós poderíamos distinguir quanto mede esse segmento que vai de A até o B? Quanto é que mede isso? Lembrem-se desses dados aqui, ó. Nós temos o ponto A, que ele está setado, está plotado no x igual a 2 e y igual a 2. E o nosso ponto B, que está plotado em x igual a 4,5 e y igual a 3,5. A partir dos conhecimentos que nós vamos formular juntos neste momento, nós seremos capazes de calcular essa distância entre pontos aqui. E como é que nós faremos isso? Bom, e para fazer essa formulação, nós precisaremos do nosso teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai nos auxiliar. De que maneira? Vejamos. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que é isso? Aqui vocês podem ver um triângulo retângulo. O meu cateto são as partes menores, ó. E ao oposto do ângulo de 90 graus, por isso também é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E ao oposto a esse ângulo nós temos a hipotenusa. Está aqui ela, hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras vai ficar desta maneira. O quadrado da minha hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, daqui vai ser igual à soma de B ao quadrado mais C ao quadrado. E para melhor visualizarmos essa ideia, vejam só esse experimento aqui, ó, esse GIF, que mostra. Aqui eu tenho um triângulo retângulo em amarelo. E a parte maior, um quadrado maceta, ele tem a área ocupada por este volume de líquido igual à soma dessas áreas pequenas. Ó, as áreas pequenas elas preenchem completamente a área grandona. Então, olha, uma forma de demonstrar o teorema de Pitágoras por meio da física, né? Olha que legal. E, bom, para um lado mais analítico, vamos tentar entender como é que vai funcionar nossos cálculos de distância entre pontos. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos aquela situação lá que nós vimos no GeoGebra. Nós temos o ponto A, que está em um determinado valor de x e um determinado valor de y. E temos um ponto B, que também está em um valor de x e um valor de y, que eu até mostrei para vocês lá quais eram. Vejamos como é que fica a dedução por meio do teorema de Pitágoras. Então, nós temos essa determinada situação aqui, ó. Nós temos um triângulo, mas de onde surgiu esse triângulo? Esse triângulo, como eu falei para vocês, vai ser utilizado porque nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. E vejam, aqui eu tenho um ponto A. Esse ponto A até o ponto B é o que nós queremos descobrir, quanto mede. E aqui já aparece até uma anotaçãozinha que nós iremos utilizar, ó, D de distância entre A e B. Bom, o ponto A está em um determinado valor de xa, ou seja, esse x do ponto A. E está associado também ao eixo y, que é um valor de YA, um valor y associado ao nosso ponto A. Da mesma forma, o nosso B, ele vai ter um ponto em x, que eu vou chamar de xb, e um ponto em y, que eu estou chamando de yb. Agora, vejam o que vai acontecer. Eu quero calcular essa distância de A até B. Para isso, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Lembram? Se eu pegar a distância, ou seja, o comprimento de A até B, elevar ao quadrado, e igualar com a soma dessas outras duas aqui, ó, das áreas menores, eu vou ter como fazer uma relação. E o que vai acontecer? Para isso, eu preciso do comprimento de B até C e do comprimento de A até C. Por quê? Nós vamos poder aplicar o teorema de Pitágoras, porque vai formar um triângulo retângulo. E olha só, como é que eu vou descobrir a distância de B até o C? Para fazer isso, eu utilizo a seguinte situação. Se eu tenho, olha, do ponto X aqui embaixo até B, eu tenho um determinado valor, que é o meu YB. Então, veja, um comprimento total, coloquei aqui, ó, YB, essa reta em vermelho todinha aqui, ó, ou seja, que vai de baixo até em cima, ele vale YB, certo? Agora, como eu quero só essa parte de B até C, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar essa parte aqui, ó, em amarelo. Na verdade, essa parte pequenininha aqui, ó, que vai de B até C. E o que vai acontecer? Quando eu tiro essa parte de YA, que é de vermelho, eu retiro essa parte amarela, quem é que sobra? Sobra essa parte azul, que vejam que é o que eu estava querendo achar, ó, de B até C. Então, veja, eu tinha o comprimento total, retirei essa parte amarela e me sobrou a parte azul. Ou seja,
eu tenho um valor de YB, que vai de baixo até aí de cima. Eu retirei essa parte amarela, que vai daqui de baixo até o ponto C, que se nós olharmos aqui, ó, acompanhando, é o YA. Então, eu peguei o YB e retirei o YA. E sobrou YB menos YA, que é essa parte em azul. Da mesma forma, eu apliquei e, na verdade, chamei ela de BC, o comprimento de B até C. Da mesma forma, eu fiz aqui embaixo, ó. Daqui da extremidade até o ponto de C, porque eu quero descobrir de A até C, eu peguei o comprimento total, ó, daqui do ponto até o final dele, que é o meu XB, tá aqui o XB, ó. E eu vou retirar essa pequena parte, ó, do eixo Y até o ponto A, que eu estou chamando de XA, tá aqui o XA, ó. E quando eu fizer esse corte, vai me sobrar apenas essa reta verde, que é o mesmo tamanho daqui, ó, que eu quero descobrir, de A até B. Que na verdade, ó, é a reta vermelha menos a reta amarela. Por isso, XB menos XA, que eu estou chamando aqui, ó, de AC. Então, essa parte verde eu estou chamando de AC, e a parte em azul eu estou chamando de BC. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa, ou seja, A até B ao quadrado, é igual a BC ao quadrado, tá aqui BC, cateto, né? Mais AC ao quadrado, o outro cateto ao quadrado. Só que eu tenho valores de BC e eu tenho valores de AC. Quem são eles? O BC vai ser o YB, tá aqui, ó, YB, menos YA, tá aqui o YA, elevado ao quadrado. O AC também vai ter um valor, tá aqui embaixo, ó, o AC em verde. Ele vai ser XB menos XA, e eu coloquei ele bem aqui. Partindo disso, ó, o que eu farei? Como eu quero saber o valor de AB, ou seja, do ponto A até o ponto B, eu vou tirar esse expoente quadrado e vou passá-lo para o outro lado, né? Fazendo a operação inversa. E a operação inversa da potência é a radiciação. E está aqui a raiz, ó. Raiz quadrada de YB menos YA ao quadrado, mais XB menos XA ao quadrado. Vocês podem ver o contrário. Esse XB menos XA pode vir antes, o YB menos YA pode vir depois. Isso pode acontecer porque na soma nós temos a propriedade comutativa, isso nos permite, tá? Mas não vai alterar o nosso resultado final. Agora, eu quero que vocês lembrem daquele probleminha que eu deixei para vocês. Na verdade, que nós vamos resolver juntos. Vocês lembram? De um determinado ponto A, que está plotado em 2 e 2, e um determinado ponto B, x igual a 4,5 e y 3,5. Como é que é a distância entre A até B? Olha só, analisando os valores que nós temos a coordenada do ponto A 12,2, ou seja, x2, y2. O ponto B vai ser o ponto 4,5 para x, né? Vírgula 3,5, ou 3,5. Então, x vale 4,5 e y vale 3,5. Olha só, eu vou distinguir aqui, ó, os meus valores de XA, ou seja, o valor de x para o meu componente A. Olha só, eu tenho o ponto A, o meu x vale 2 e o meu y vale 2 também, tá aqui ele, ó. No ponto B, o meu x vale quanto? 4,5. Então, xb 4,5. E o meu y? Y tá aqui, ó, 3,5. Então, y de B, 3,5. Com essas informações já em mãos, nós podemos aplicar agora o nosso teoremazinho aqui, ó, que nós descobrimos como é que calcula a distância entre dois pontos. É esta fórmula que nós vamos utilizar, ó. E detalhe, eu vou utilizar agora essa notação de D, ó. D, entre parênteses, AB, ou seja, a distância que eu tenho de A até B. E como é que vai ser essa distância? Como eu falei, eu já tenho os valores informados aqui, ó. Eu vou colocar o YB, tá aqui ele, ó, 3,5, eu coloquei na fórmula. Menos, eu repeti. O YA vai ser este valor aqui, ó, YA. Coloquei ele valendo 2. E elevei ambos ao quadrado. Mais 4,5 é o meu XB. Tá aqui meu XB, ó, realmente 4,5. Então tá se achando a fórmula. Menos o meu XA. Olho para o meu XA, vale 2. Então tá aqui o ponto 2. Menos é da fórmula.
E fazendo o que está primeiro entre parênteses, 3,5 menos 2 é 1,5, mais a fórmula, 2,5 é a resultante da diferença entre 4,5 e 2. 4,5 menos 2 é 2,5. Eu faço a potência agora, né? E vou resultar em 1,5 elevado ao quadrado é 2,25. E vou somar com 2,5 ao quadrado, que é 6,25. E quando eu somo isso, eu vou ter a raiz quadrada de 8,5. Percebo que no momento eu extraí raiz. A raiz vai ser extraída somente no final, quando eu fizer todos os cálculos de dentro. Então eu tenho que a distância entre A até B é aproximadamente 2,915. Vejam, essa distância foi que eu encontrei, ó. Então, eu tenho quantas unidades de comprimento? Eu tenho quase 3 unidades de comprimento, certo? De A até B eu tenho 2,9 unidades de comprimento. E nós podemos ver também isso sendo aplicado aqui no nosso GeoGebra. Nós temos uma função que se chama distância ou comprimento. E quando eu clico em um ponto e clico até onde eu quero chegar, ele me dá o comprimento, ó. A até B mede 2,92. Então nós encontramos os cálculos certinho. Essa daqui é a fórmula que nós iremos utilizar, ó. A distância de um ponto, né, A até B, vai ser igual a yb menos ya ao quadrado, mais xb menos xa ao quadrado. Essa daqui será a nossa fórmula. E eu peço que vocês possam estudar, fazer os exercícios, para conseguir assimilar melhor o conhecimento. E qualquer dúvida me procurem, eu estarei à disposição para auxiliar vocês. Qualquer dificuldade, qualquer situação, podem me procurar. Eu auxilio de muito bom gosto, eu agradeço bastante a compreensão e a paciência de terem assistido. Muito obrigado e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.